Nosso próximo convidado, Nils Tahar, analista da Bendorf, chegando aqui para a nossa conversa. Nils, seja bem-vindo. Muito obrigada pela sua participação. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bom, ótimo. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Bom, Nils, Ótimo. Eu queria começar, na verdade, ontem a gente teve exatamente, né, algumas perguntas sobre o setor frigorífico aqui no nosso chat, né? Eu queria trazer eu sei que acompanha bastante aí o setor, o cenário para as empresas, né? A gente tem visto aí dois momentos distintos, né? O primeiro, dólar para cima, o que pode ser até uma boa notícia para as empresas do setor, mas a inflação alta e a desaceleração econômica acabam que, de certa forma, podem também segurar a demanda. Então, eu queria entender a sua visão exatamente, né, que acompanha bem o setor, como que está a sua expectativa exatamente aí para o setor de frigorífico, o que será, né, que pode acabar prevalecendo aí nesse segmento? Nós temos basicamente aí, né, um dólar favorecendo as exportações aqui no Brasil. Isso acaba beneficiando as receitas das empresas exportadoras no geral, mas acho que é muito interessante dividir o setor de frigoríficos, né, entre as regiões, porque esse setor ele é um setor que é bem cíclico e ele depende muito não só da demanda, mas da disponibilidade, principalmente do animal, né, do boi gordo para abate. O que estava acontecendo aqui no Brasil nos últimos anos é que, devido à alta do preço da carne bovina, né, e do próprio boi gordo, os criadores aí de gado, eles estavam retendo as fêmeas para a criação, aí basicamente nos últimos 2 anos, e com isso os custos do boi gordo para os frigoríficos que atuam aqui no Brasil, eles estavam aumentando bastante e reduzindo os spreads e as margens das empresas. Isso acabou impactando aí principalmente os resultados da Minerva em termos de margens, que é a que tem a maior exposição em termos de operações aqui no Brasil e na América do Sul. Mas o que a gente tem visto a partir desse ano, né, com essa retenção das fêmeas nos últimos anos, é aí uma maior disponibilidade de animais. E isso tem beneficiado aí bastante as operações. Tem os spreads aí dos frigoríficos aqui no Brasil, eles têm aumentado, né? E frigorífico é interessante dizer também que é um business muito voltado para o spread, né? Não tem não se agrega muito valor na cadeia de suprimentos aí dele, porque é basicamente comprar a carne e fazer o abate, cortar as peças e vender, né? Então, esses spreads, eles estão muito voltados aí quase como que se fosse um trading dessas empresas que são muito especializadas em fazer isso. Então, a gente vê o que a gente tem visto é os custos, né, o preço do boi gordo caindo aqui no Brasil, enquanto o preço da carne bovina ela tem se sustentado principalmente aí por uma forte demanda do Sudeste Asiático, especialmente da China. Também aí nas últimas semanas saiu um relatório aí da USDA, né, que é basicamente aí o Ministério de Agricultura dos Estados Unidos, falando que as importações de carne bovina elas iam cair aí mais de cerca de 20% em 2023, o que acabou afetando bastante aí as cotações dos frigoríficos aqui de carne bovina, né, a Minerva, a Marfrig e a JBS, muito aí pela perspectiva de que essa demanda por parte da China, que é o grande impulsionador de preços da carne bovina, ela possa aí eventualmente cair, né? Mas a gente vê essas operações bem posicionadas, principalmente quem tem maior exposição aqui no Brasil, e novamente é o caso de Minerva, porque o Brasil tem hoje uma vantagem aí competitiva de custos muito grande, né? Além da própria vantagem natural, o gado aqui ele é criado a pasto, então ele depende menos aí de preços de grãos que subiram muito, né, no mundo todo e acabou afetando aí tem afetado também os custos no mundo todo. Então, mesmo com essa importação, essa demanda da China caindo, no próximo ano a gente espera que essas empresas com operações no Brasil continuem aí o bom momento de resultados, porque elas acabam ali ficando no topo da lista de fornecedores para o Sudeste Asiático devido a essa vantagem competitiva de preços, né? E, por outro lado, quando a gente olha o ciclo lá nos Estados Unidos, a gente tem uma situação
é contrária, né? Lá eles tiveram nos últimos anos muita disponibilidade de animais para abate e agora essa disponibilidade ela vem caindo. Eles têm pouca oferta, quando a gente vê o balanço lá de exportação do que é levado para o mercado externo, a oferta está bem menor que nos últimos anos, isso também acaba comprimindo as margens, né? Até por causa disso, as empresas que têm maior exposição na região ali norte-americana, que são a Marfrig e a JBF, devem ter aí uma queda dos resultados já nesse segundo semestre e no próximo ano, mas as ações ainda estão descontando aí nos múltiplos, uma queda muito maior aí do que a gente espera, né? Ainda tão interessantes também. Mas, para resumir, basicamente, eu acho que mais do que o dólar e a própria demanda, o balanço de oferta hoje ele ainda é muito apertado, né? Não tem um grande aumento de capacidade. E nessa questão da oferta hoje o Brasil aí tá bastante privilegiado, as operações que estão aqui no Brasil e na própria América do Sul como um todo, por essa maior disponibilidade de animais de abates. Então mesmo que o preço da carne bovina ele sofra aí uma queda, né, uma queda mais forte, o que a gente ainda não tem visualizado, eles têm se mantido no patamar alto, os resultados devem continuar sendo impulsionados pela questão do volume, né? Dona Nilza, a JBS é uma das mais citadas do setor, olhando ali as recomendações, né, a tese e a ampliação do portfólio de produtos de expansão geográfica. Queria saber a sua avaliação de JBS nesse cenário e se, na sua visão, é a mais interessante de todo o setor ali para buscar upside. Hoje eu entendo que sim, é a ação mais descontada do setor. Como eu falei, a gente deve ter uma queda aí nos resultados, mas ela gira aí hoje num múltiplo histórico de EV/EBITDA bem abaixo da média, né? Ela passou ali por um processo difícil desde 2016, que teve que se desalavancar, vender algumas operações. Operacionalmente ela está bem mais robusta, entregando boas margens, então eu acredito que é a que tenha mais espaço assim, para um upside, né? E vai depender muito da virada do ciclo lá nos Estados Unidos, mas por outro lado, enquanto o ciclo lá, que é onde ela tem uma presença muito grande, tem piorado o ciclo da carne bovina, né, pela questão de redução dos spreads, a gente tem a operação da Pilgrims, que é basicamente de aves, que está melhorando bastante, né? Tem melhorado as margens aí, que é uma operação que depende mais aí de grãos e vinha afetando bastante os custos, mas agora já com uma queda aí nas commodities agrícolas, a gente tem visto resultados melhor dessa operação, que deve contribuir também aí para uma melhor performance no próximo ano. Então tem uma diversificação de receita que é bem grande, tem uma diversificação geográfica também que é interessante, né? Ela pega uma parte das operações pega um ciclo lá nos Estados Unidos que hoje está pior, mas tem outra parte também aqui na unidade do Brasil que pega um momento mais favorável do ciclo, e tem a exposição também ainda ao Sudeste Asiático. Então é uma empresa que hoje eu vejo ela excessivamente descontada, né? Me parece que já precificam aí hoje nas ações uma queda de demanda e uma redução aí dos spreads muito mais acentuada do que realmente a gente tem visto. Inclusive, vamos ver como que está o setor. A Débora já está com o mapa aqui aberto, né, Débora, do setor de frigoríficos. Vamos lá. Exatamente. BRF aqui subindo 2,9%, JBS sobe 1,28%. Por enquanto, a gente vem falando aqui sobre a companhia. Marfrig também está subindo uma menor alta do setor, mas ainda sobe 0,19%. Só Minerva vai na contramão agora, caindo 0,83%. E eu queria entender do teu ponto de vista também um pouco as suas perspectivas aqui para Marfrig também nesse setor. Inclusive, foi uma pergunta do chat sobre Marfrig, muito boa. Vamos lá. A Marfrig, ela acaba tendo um pouco de semelhança com o JBS por estar mais exposta ao ciclo, né? E então a gente vê também um desconto grande nos múltiplos quando olha o histórico, mas ela acaba sofrendo mais com esse ciclo negativo lá nos Estados Unidos por ter uma exposição maior no setor de carne, né?
então a queda dos resultados deve ser mais acentuada, o mercado já vem precificando isso, e a gente ainda teve também aí a Marfrig assumindo a aquisição da BRF, né, que traz aí novos riscos para o case. Eu particularmente não vejo tantas sinergias assim entre as operações. Os setores quando a gente olha aves e carne, são setores bem diferentes, né? O setor de aves aí, de frigoríficos de aves, ele é mais verticalizado, então a empresa atua em toda a cadeia de valor, e a BRF vem sofrendo muito com o aumento de custos, tem tido dificuldade para repassar os custos, tem tido margens aí bem ruins, né, reportando prejuízos seguidos, e apesar de uma melhora aí nos últimos resultados com essa queda das commodities agrícolas, as margens ainda estão aí bem distantes do histórico, né? Então, eu vejo uma aquisição, não consigo ver tantas sinergias hoje, e é uma operação que está dando prejuízo, né? Além da própria expectativa de que a Marfrig tenha resultados piores esse ano. Então, no momento, eu diria que hoje é a minha ação menos preferida aí no setor. Nils, mudando um pouquinho aí de setor agora, queria falar sobre um outro setor, o financeiro, que eu sei que vocês também acompanham, cenário de juros mais altos, né? Por um tempo aqui no Brasil, a gente viu hoje até inclusive aí a ata do Copom sinalizando, né, exatamente que se precisar pode, né, ainda continuar aí com a subida de juros, trazendo para o setor, né, financeiro aí, eu queria entender suas expectativas, né, para os grandes bancos que acabam, né, ganhando muito com a questão do spread, ou você acha que questões como inflação e inadimplência, por um outro lado, acaba deixando aí o ambiente dos bancos talvez um pouco mais delicado ali em relação a essas possíveis questões que possam acabar também prejudicando. A questão de inadimplência a gente sabe que acaba afetando o resultado também depois dos grandes bancos. Mas eu queria entender a sua visão exatamente sobre este setor. O bancos é um setor que é bem interessante, né? Eu tenho gostado bastante aí nos últimos trimestres com toda essa mudança de cenário. Tinha aí uma narrativa que ainda não se concretizou, né, do aumento da concorrência das fintechs e elas com muito dinheiro para investir no crescimento. Mas o que a gente viu aí nos últimos anos é que elas apesar de terem crescido bastante em números de clientes, quando a gente olha a carteira de crédito, que é o principal business dos bancos, né, eles continuam a crescer, eles não estão perdendo share na parte de crédito. E essas neobanks, né, eles não têm conseguindo rentabilizar a carteira, estão dando prejuízo, e agora, em 2022, a gente vê um novo cenário, que é o aumento de taxa de juros, o aperto monetário, e basicamente todo aquele funding que se tinha ali com o aumento de liquidez, né, no mercado mundial todo desde 2020, ele secou. Então todos os bancos, esses neobanks, eles têm focado mais no aumento de rentabilidade e menos em crescimento. A grande questão é se eles vão conseguir continuar crescendo enquanto eles estão mudando desse foco, porque todo aquele dinheiro da liquidez que tinha, ele basicamente hoje sumiu, né? O mundo inteiro está aí passando por um aperto monetário. Inclusive o próprio Nubank recentemente anunciou que ia tirar as BDRs aqui do Brasil, né, por uma questão de otimização de custos. Então isso dá um sinal bem interessante aí, que realmente o dinheiro ele sumiu, né, para investir em crescimento sem focar em rentabilidade. Todo nesse histórico que a gente teve aí dessa narrativa de crescimento dos neobanks, né, a gente vê os bancos aí continuando a reportar aí rentabilidades, retorno sobre patrimônio líquido ROI históricos. Eles têm crescido esse ano bastante, né? E outra coisa que é interessante também notar é que eles costumam andar juntos em termos de resultados, de crescimento de lucro, de patrimônio líquido, mas esse ano a gente tem um cenário um pouco diferente, né? Os bancos, eles têm características aí de carteiras basicamente voltadas para PF e para PJ. Hoje o banco que é mais exposto aí à pessoa jurídica, que tem uma inadimplência menor historicamente, é o Bradesco, mas ele vem aumentando o mix de pessoas físicas na carteira. Isso tem aumentado a inadimplência
bem mais rápido aí do que nos outros bancos. E também, quando a gente olha o índice de cobertura, que é basicamente o que está provisionado lá no balanço do Bradesco para o que é esperado de inadimplência, ele tem o menor índice de cobertura hoje entre os grandes bancos. E essa cobertura, mesmo com o banco fazendo novas provisões todo trimestre, ela tem caído e caído numa velocidade rápida. Quando a gente vê a inadimplência em pessoas físicas especificamente, que é onde o banco está crescendo, hoje a carteira de crédito e de onde deve vir aí uma parte do crescimento dos lucros. Essa inadimplência já está aí acima de níveis pré-pandemias, então até por isso hoje é o banco, acho que eu não teria a gente tem uma recomendação neutra, não vê como interessante, tem muitos riscos aí caso haja uma deterioração da atividade econômica e do crédito, deve ser o banco que mais vai sofrer por causa de provisões, né? Isso acaba aumentando as despesas. E quando a gente olha o valuation, ele está negociando aí basicamente em linha com os outros bancos privados, né? Por outro lado, a gente tem aí um Banco do Brasil que deve reportar esse ano o maior crescimento de lucro dentre os grandes bancos. O Banco do Brasil tem uma carteira que ela é a mais resiliente aí dentre os grandes bancos, muito devido aí a uma grande exposição ao crédito consignado, que tem garantias, e ao agronegócio, que historicamente tem uma inadimplência bem baixa, tem garantias também, e tem retornos bons, né? Então, o banco ele tem se aproveitado dessa carteira resiliente, que tem uma qualidade maior aí em termos de inadimplência do que dos outros bancos, e tem aumentado também a exposição a créditos mais arriscados, como o cartão de crédito para o consumo, que naturalmente devem trazer aí uma pressão na inadimplência, mas com retornos maiores, e nesse sentido o Banco do Brasil hoje é o que tem aí o maior índice de cobertura entre os grandes bancos, e é o que também tem a menor inadimplência. Então, apesar aí dessa piora que já é esperada aí para o setor todo na inadimplência, a gente vê ele como o mais preparado aí para passar por um possível período aí de desaceleração econômica. E além disso, a gente vê o valuation hoje do banco bem descontado, né? Tem um desconto histórico nele que vem basicamente por causa de dois fatores. O primeiro é o gap de rentabilidade. Historicamente, o banco entregava um ROI, né, um retorno sobre patrimônio líquido, em torno de 11% a 12%, em alguns períodos chegando a 14%. Hoje esse ROI ele deve chegar em 2022 em cerca de 20%, praticamente fechando o gap aí de rentabilidade para os bancos, mas o desconto, quando a gente olha hoje o desconto de Banco do Brasil em termos de valuation, ele é o mesmo de quando o banco entregava um ROI de 12%, 13%. Então esse é um dos primeiros motivos que eu entendo que esse desconto deveria se reduzir. E o segundo motivo é a questão da governança, né? Apesar de a gente ainda ver como possível uma interferência estatal, especificamente no Banco do Brasil, não tem muito interesse do governo em ter interferências, né? A maioria dos programas aí, sociais que são feitos através dos bancos públicos, eles são feitos através da Caixa e não do Banco do Brasil. E quando a gente olha também questão de controle de despesas, que era uma grande preocupação por essa influência estatal, a gente teve o banco, depois do Bradesco, foi o banco que mais reduziu agências desde 2020, e quando a gente vê o índice de eficiência que mede ali as despesas operacionais pelas receitas, ele tem caído bastante, o banco tem conseguido aí controlar as despesas no mesmo nível dos outros pares privados, e sem contar que desde as leis das estatais, né, a gente tem um sistema em que ele é mais difícil de ter influência do governo. Os diretores eles têm que ser de carreira do banco, têm que ter experiência na área, né? Não é qualquer pessoa que pode ser indicada lá. E isso também acaba sendo aí reforçado pelo fato de que mesmo aí com 3 trocas no comando do Banco do Brasil nos últimos anos, o banco conseguiu continuar entregando aí bons resultados e um controle de despesas, né? Apesar dessa troca, a estratégia não mudou, então a gente entende que por esses fatores esse desconto hoje de Banco do Brasil é excessivo, a nossa ação
preferida no setor. E falando de Itaú, né, tem um histórico de execução aí que é reconhecidamente o melhor entre os grandes bancos. Deve ter um bom crescimento de lucro esse ano também, muito devido aí a um custo de funding menor, né? Hoje o Itaú tem um custo bem baixo de funding, que é basicamente a taxa de juros, ela subiu, mas eles estavam com essa taxa travada. Na hora de captar recursos, então o custo aí de captação deles cresceu numa velocidade menor do que o crescimento da taxa de juros, que é basicamente o custo que eles vão receber ali as receitas que eles vão receber por meio da intermediação financeira. Então até por isso eles devem ter aí um aumento de lucro grande esse ano, e para o ano que vem deve ser o banco que mais cresce lucros. Está negociando também, quando a gente olha os múltiplos esperados aí para 2023, próximo ali está em torno de 1,5 preço-valor patrimonial, que é basicamente aí bem próximo do low histórico de múltiplos, né, que foi ali em torno de 2015, quando a gente teve ali a crise econômica, né, e toda aquela crise política também. Então a gente vê também a ação como bastante atrativa hoje. E Santander deve ser, na minha visão, o que deve entregar os piores resultados aí nos próximos 2 anos. Eles têm uma carteira que é muito concentrada em pessoas físicas, né? Por mais que seja que tenha aí um foco em pessoas físicas de alta renda, ainda assim é uma carteira aí que é majoritariamente voltada para as pessoas físicas, que tem aí uma inadimplência maior. Hoje ele tem um índice de cobertura também que é baixo comparado com os outros bancos, principalmente com o Banco do Brasil. E quando a gente olha a originação de crédito, né, o banco basicamente não tem aí crescimento de carteira de crédito, deve ter uma queda de lucros esse ano. Eles estão segurando um pouco essa parte de originação de crédito. E tem tido perdas também aí, tem sofrido bastante na parte de tesouraria, né? Estão sofrendo com a sensibilidade à taxa de juros nas operações com o mercado. E além de tudo isso, quando a gente olha o valuation de Santander, ele tem um pequeno prêmio aí para Bradesco, principalmente. Deve reportar um crescimento de lucros menor nos próximos anos, e eu vejo já o mercado precificando o ROI ali em torno de 20% a 21%, que é o que o banco tem entregado nos últimos trimestres, mas hoje é difícil enxergar ele continuar entregando esses resultados sem continuar a tomar mais riscos, que é o que ele não tem feito, né? Então eu diria que a assimetria hoje em Santander ela não é interessante. E por fim teve a saída aí do Sérgio Rial, né, que foi aí, ficou 6 anos lá no Santander, foi historicamente aí, talvez o melhor CEO dentro aí do setor de bancos nos últimos anos. Ele basicamente, durante a estadia dele lá, ele tirou o Santander ali da lanterna em termos de rentabilidade dentre os 4 grandes bancos e levou o Santander aí para entregar o melhor ROI do segmento, né? E a gente tem tido bastante dificuldade, acho que o mercado tem enxergado isso também, né? As ações têm performado pior aí do que os pares, de enxergar como que o Santander vai continuar a entregar esses retornos altos, tendo aí já uma carteira mais arriscada e sem originar crédito. Bom, Nils, quero agradecer, obrigada, trouxe um panorama completo aí, né, desse setor aqui pra gente. Obrigada, fica aqui um convite para voltar em outras oportunidades.